Paz e graça, meus irmãos. Hoje eu gostaria de trazer aqui uma meditação que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, verso 21, que diz assim: Onde estará, onde está, onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração, né? E eu estava meditando nessa palavra, e se a gente analisar o contexto ali, né? Jesus ele vem falando sobre tesouro, ele vem falando sobre riquezas, né? Ele vem dando eu acredito, a maior dica de investimento, né? A maior dica de investimento é investir tesouros, investir riquezas no céu, né? É o maior banco do mundo. E ele diz até que não investir tesouros na terra, né? Onde ladrão rouba e mina, né? Mas em sim investir recursos no céu, onde lá não tem ladrão, ladrão não mina e não roubam, né? E é interessante isso, né? Mas o ponto que eu quero aqui ressaltar para nós é a questão do coração, né? Por que Jesus fala aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? Jesus ele está falando isso justamente para que nós possamos ter o nosso coração em Deus. Mas nesse caso Jesus ele está falando de riquezas, está falando de recursos aqui na terra, mas além da riqueza nós temos outros elementos, outros fatores que faz com que o nosso coração se afaste de Deus também. Um deles é nosso serviço, é nós mesmos, os nosso orgulho, né? Nossa falta de compromisso mesmo com Deus, de ter um compromisso ali diário, nossos momentos com Deus, né? E eu acho que Jesus ele enfatiza sobre riquezas, sobre tesouros, mas eu acho que se a gente abrir o leque, aqui a gente vai ver que existem diversos outros fatores que nós ficamos presos, que acaba até mesmo nos afastando aos poucos, né, de Deus, né? Um dos fatores, por exemplo, que leva o nosso coração longe de Deus e que nós não percebemos, são os nossos hábitos, né? Que nem um hábito muito saudável mesmo é a gente orar todos os dias, criar o hábito de ter um contato com Deus todos os dias, de ter a nossa devocional com Deus todos os dias da nossa vida, né? É dedicar aquele momento onde vai ser só você e Deus, né? Isso criar esse hábito, ter esse hábito, você declara para o céu, ó, sou dependente, dependo do céu, e o meu coração está em Deus, está firmado em Cristo, né? Como é que a gente mostra, por exemplo, a gente sinaliza para o céu, né? Que o nosso coração não está ligado em nada nessa terra. É justamente com atitudes, é justamente com ações, né? Quando a gente prioriza o céu, quando a gente acorda, por exemplo, e já vai ter o nosso momento com Deus antes de tudo, né? O momento com Deus que eu digo é você vai falar com Deus, vai orar, vai escutar um louvor, você vai ler uma palavra, você vai ali ter o seu momento com Deus. Esse é o primeiro momento. Isso é muito bom, né? Porque verdadeiramente mostra que o seu primeiro pensamento, o seu primeiro momento, a sua primeira ação é realmente entregar a Deus ali, né? A sua vida, os teus planos, o teu dia, né? É ter essa ação de rendimento logo que você acorda muito bom, né? Mas aí é que tá, né? Jesus aqui, ele enfatiza sobre as riquezas, mas existem outras coisas, como eu já falei, que nos afastam e que às vezes
O nosso problema é não criar os hábitos, né? Às vezes nossos hábitos são muito ruins, que nem muitas vezes nós não conseguimos acordar cedo porque dormimos tarde, né? Um exemplo. Nós não conseguimos acordar cedo porque deixamos de dormir cedo porque fomos assistir alguma coisa ou ver alguma coisa, né? Então, realmente, nós precisamos nos reabituar, né? Tomar o controle de nós mesmos, né? Isso é bom, né? Isso é bom porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é domínio próprio, né? E nós precisamos praticar o domínio próprio, precisamos tomar o controle da nossa vida, né? E isso também é um fator, né, que nos afasta de Deus. O maior fator, eu acredito, que nos afasta de Deus é nós mesmos. É os nossos próprios hábitos, é as nossas próprias barreiras, é as nossas próprias limitações, é a nossa própria falta de controle realmente para lidar com a nossa própria vida, né? Um desses fatores seria a nossa própria desorganização, né? E não se organizar e não criar hábitos, eu digo, por exemplo, de dormir cedo para você poder acordar cedo, para você poder estar no momento com Deus, dedicar meia hora, uma hora ali com Deus, né? Como é que a gente vai, por exemplo, né? Acordar cedo, dedicar um momento para Deus, se nós temos hábitos de dormir tarde, né? Então, tudo é questão de se adaptar realmente, né? E óbvio também que o foco que Jesus traz também é extremamente importante. Quantas vezes nós trocamos Jesus, por exemplo, pelo nosso trabalho, trocamos um momento com Deus, por exemplo, por um negócio, trocamos um momento com Deus, por exemplo, por diversas outras coisas, né? Mas pelo dinheiro, quantas vezes a gente poderia, por exemplo, dedicar um período para Deus, mas a gente, ao invés de dedicar um período para Deus, né, a gente escolhe, por exemplo, trabalhar, sabendo que, né, Deus ele é dono do ouro e da prata. Como diz a palavra, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida do lírio, se Deus cuida de cada detalhe, porque Deus não cuidaria de nós, né? Mas eu acho que o grande problema é que nós não permitimos isso. E quando nós não se comprometemos com o relacionamento com Deus, não nos comprometemos em ter uma vida realmente com Deus, uma vida que eu falo, um relacionamento com Deus, isso também passa uma mensagem para o céu, passa uma mensagem assim, se ele não, ou ele ou ela, tá falando assim, não tem a capacidade de priorizar, de colocar o coração dele, a prioridade dele em mim, então eu também não posso derramar também aquilo que o céu tem de melhor. É muito esse lado, sabe? Na questão de entregar o melhor para Deus, sabe? E muitas vezes nós falhamos nisso, né? De não colocar, por exemplo, Deus em todos os nossos planos, de não, por exemplo, dentro da nossa agenda, dentro do nosso cotidiano, muitas vezes nós não colocamos um momento com Deus, muitas vezes nós não colocamos o que Jesus acha disso, o que o céu acha disso. E como é que a gente consegue declarar, né, para o céu, né, isso, né? É quando a gente cria esse hábito de ter um relacionamento com Deus, de dedicar um momento com Deus. Só que a grande questão aqui, eu comparo muito dessa forma. Assim como nós temos que tomar café, almoçar e jantar, são hábitos rotineiros da nossa vida, são necessidades fisiológicas, vamos dizer assim. Por que não criar o hábito, por exemplo, de dedicar um momento com Deus todos os dias? Eu não estou falando de igreja, tem que ir para a igreja, óbvio, é bom. Mas eu estou falando além disso, sabe? Eu estou falando um momento realmente com Deus. Por que não criar esse hábito, assim como nós temos que
tomar café, nós temos que almoçar, nós temos que jantar, nós temos ali as nossas necessidades fisiológicas, por que não também criar, eu digo criar esse hábito de ter um momento com Deus, de se relacionar com Deus, de ter esse contato com Deus. E óbvio que eu tô falando assim os pontos, né, negativos, mas eu vou falar agora os pontos positivos. Os pontos positivos, por exemplo, eu digo isso por experiência própria, pela misericórdia de Deus também. Eu todos os dias, Deus, tá? Não é por mim, é Deus. Mas eu tive o desejo, eu pedi, eu orei, eu falei, Deus, eu preciso ser constante nesse relacionamento contigo. Eu preciso ter esse hábito, me ajuda. Eu pedi para Deus, porque existem coisas, principalmente coisas espirituais, que nós temos que querer sinalizar, céu, eu quero. E Deus vem e passa a nos ajudar. E eu vivo isso, sabe? Eu vivo os efeitos que é uma vida com Deus, um relacionamento diário com Deus. Eu não estou falando que você vai começar a se relacionar hoje, você vai colher frutos amanhã. Pode ser, mas eu estou falando de ser constante, ser constante, ser constante. Sabe? O que isso traz de benefício, por exemplo? Você tem paz, você tem equilíbrio, você tem tranquilidade. O seu dia você começa com energia. O seu dia parece que quando você entrega, né? Quando você também cria o hábito, aquele processo de você se organizar para você dedicar um momento com Deus todos os dias. Então, quando você cria isso de forma ali, pede para Deus também, você cria esse processo, coloca esse seu relacionamento com Deus dentro da sua vida cotidiana. O que traz de bom, né? Traz paz, traz tranquilidade. Se você vai trabalhar, você consegue ter, por exemplo, inteligência, sabedoria para tomar decisões. Às vezes, esse hábito, às vezes, né, pela misericórdia de Deus, esse hábito que eu tenho há anos, por exemplo, muitas vezes traz inspirações. Diante de oração, por exemplo, eu tenho diversos insights que eu anoto. Insights mesmo de negócio. Por quê? Porque eu aprendia a criar esse hábito, né? Eu aprendia a estar ali, né, com Deus. E o que acontece? Por que é extremamente importante? Porque quando nós estamos com Deus, estamos nesse momento com Deus, sabe ali? Esse momento de devocional, nós estamos diante da fonte. Nós estamos diante da fonte da sabedoria, fonte da inteligência, fonte do ânimo, da força. Nós estamos buscando diretamente da fonte. E se a gente busca todos os dias dessa fonte ali direto, nós receberemos o que tem de melhor, sabe? Porque se a gente vê bem, tudo que tem nessa terra seria uma projeção do céu, vamos dizer. Deus, vamos supor, a pessoa que é engenheira, ele estudou para ser engenheiro, mas Deus é o engenheiro dos engenheiros. Quando a gente se coloca diante de Deus ali, nós recebemos projetos do céu diretamente na nossa mente, diretamente na nossa vida, assim, né? Se a gente pega, por exemplo, a pessoa que ela trabalha com a pessoa que é médico, Deus é o pai da medicina, Deus é o pai da arquitetura, Deus é o pai de tudo que existe na terra. Deus é a fonte, é o céu, tudo, né? Porque afinal de contas nós somos imagem e semelhança dele, né? Então a ideia realmente é ser levado a esse relacionamento todos os dias, para também ter acesso diretamente à fonte. A fonte de tudo é ele, né? E realmente essa é a ideia. Por isso que Jesus ele enfatiza essa questão do coração, né? E óbvio, ele fala em relação às riquezas, mas eu queria trazer outros fatores, né, que nos impedem, né? E eu acredito que o pontapé inicial realmente na nossa vida cotidiana, colocar Deus, colocar um momento com Deus. Você não precisa começar, por exemplo, igual eu hoje, eu já tenho um hábito de acordar. Às vezes eu acordo 1h e eu fico com Deus, às vezes até 6 horas da manhã. Às vezes eu acordo 2 horas, eu fico com Deus até às 6. Às vezes eu acordo, teve uma vez que eu acordei meia-noite, eu fiquei até às 6 com Deus ali, orando, meditando, preparando ali ministrações para trazer aqui. E você entende? Só que isso
Não começou agora, sabe? Eu comecei devagarzinho e eu também pedi, eu falei, Deus, eu quero, me ajuda, eu pedi ajuda para Deus, né? Com isso, né? E isso é muito bom, tem sido muito bom para mim. Tem me feito muito bem nos meus negócios, tem me feito muito bem. Por exemplo, no equilíbrio da minha vida, no planejamento da minha vida. E é um momento também onde eu estou em contato com Deus, onde também Deus ele me traz ali, me dá força, não só força física, mas força espiritual, porque nós precisamos de força espiritual. Precisamos estar em contato para que a gente consiga, né, prosseguir. Eu até comento muito isso, que a maioria dos problemas hoje que a gente tem, até mesmo de depressão, problema psicológico, se a pessoa ela descobrisse que se ela entra em contato com Deus todos os dias, ela passa a ser curada automaticamente, né? Porque é algo muito além até do nosso entendimento, mas nós recebemos um poder, uma força, um ânimo totalmente além dessa terra, né? Que a gente não encontra em lugar nenhum, como diz a palavra, né? Excede todo o entendimento, né? E também, voltando aqui ao tema, né? E também nós declaramos, ó Deus, aqui está o meu coração. Quando nós, no nosso dia a dia, nós colocamos o nosso momento com Deus ali e somos constantes. Eu acredito muito nisso, a questão da constância, ser constante, ser constante, ser constante. E quando a gente é constante, a gente declara para o céu, ó, tá aqui o meu coração, tá aqui a minha vida, tá aqui, eu tô aqui submisso, eu tô aqui dependente, e isso é muito bom, porque aí o céu vê, não, realmente ele tá dependente, então ele pode também viver outros patamares, receber também outras experimentações, ou nós podemos subir ele para um próximo nível, porque ele está pronto, né? Porque realmente nada o afasta de Deus, nada o afasta desse relacionamento, nada o afasta, ou nada afasta ou o afasta, né, desse relacionamento, porque ele está firmado realmente na rocha, o coração dele está realmente no céu, não está firmado, um exemplo, em nada nessa terra, não está firmado na riqueza, não está firmado em luxo, não está firmado em coisas materiais, não está firmado em família, não está firmado em filho, mas o coração dele está firmado no céu. A vida dele está voltada no céu, a prioridade é o céu. Tá? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa manhã para poder estar trazendo. Espero que você tenha entendido e verdadeiramente você possa colocar Deus na sua vida cotidiana, colocar um momento com Deus, tá ali, e você possa se apaixonar por isso como eu sou. Eu não sei viver sem isso mais. Eu não faço essa devocional, esse meu momento com Deus todos os dias porque eu quero algo em troca. Eu faço porque eu amo estar com Ele. Eu amo estar com Ele, sabe? Só que isso nem sempre foi assim, né? Foi um processo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Óbvio que com a força de Deus também, e a gente foi superando todos os dias, e hoje, graças a Deus, eu não sei viver mais sem isso. Isso é muito bom, tá? E realmente o desejo que eu tenho é que todos possam ter isso, possa ir direto na fonte, beber ali da fonte, ter ali inspiração, sabedoria, inteligência, entendimento, possa receber a força que não é terrestre, que você não encontra na terra, você só encontra diante de Deus, diante desses momentos com Ele, tá bom? Deus abençoe, eu fico por aqui e fique na paz.